Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo este vídeo. Nós vamos dar continuidade ao curso básico, né? E nós estamos no capítulo 15º capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? E nós vamos dando a continuidade. Talvez eu faça em 2 vezes, porque ele é muito grande, esse capítulo, tá bem? Então, que vocês estejam com a paz de Deus, com muita luz e muito amor nos corações, que esse estudo possa nos dar todo o benefício necessário. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Assim seja. Graças a Deus. Introdução. A lei de amor e caridade é a base de todo ensinamento trazido por nosso Mestre Jesus, onde nos é feito o convite a buscar um relacionamento de paz e harmonia entre os povos. Afinal, é através desses 2 nobres sentimentos que podemos nos tornar pessoas melhores e que conseguimos avançar em nosso processo evolutivo. É claro que dispor desses sentimentos nos é exigido muito exercício, pois ainda trazemos mazelas de encarnações passadas e o egoísmo ainda se faz presente. Por isso, devemos nos desafiar sempre e objetivar as ações que coloquem em prática o amor ao próximo, quem quer que seja, podendo ser alguém próximo a nós ou mesmo um desconhecido que cruzar pelo nosso caminho e que talvez nunca mais o vejamos. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é todo dedicado a abordar essa importante temática através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e estudá-lo nos permite uma análise pessoal e, o mais importante, algumas mudanças para que possamos melhorar nossas atitudes perante o nosso próximo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai os homens como querereis que eles vos tratassem, em São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se o mandando prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia.
Como assim, né, gente? A tua dívida é perdoada, né? Perdoada, paciência, eu aguardo, né? Aí só que eu vou cobrar do outro, e eu vou exigir do outro, e o outro vai me pedir paciência, eu não vou dar a paciência. Eu vou conjurar, eu vou denegrir ele, a sociedade, né? Que é mais ou menos isso. Então, nessa época, colocou ele preso. Como uma pessoa presa vai pagar algo? Você tem que trabalhar, né? Você tem que correr atrás daquilo, não é verdade? Então, nessa parte assim, é meio complicado isso, né? Como a gente age perante, né, os outros, né? Aí os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que eu tivesse até que ele pagasse tudo o que devia, né? Olha o que ele perdeu, né? É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Em São Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco? O que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua, né? Quando todos agirem dessa forma, quando todos nós pudermos realmente amar o outro, né? Mas para isso que eu entendo, a gente tem que também nos amar, né? A gente tem que aceitar as nossas falhas. Nós somos muito falhos também, né? E muitas vezes a gente exige do outro que nós não conseguimos também obter, não é verdade? E a gente exige do outro. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo, né? Porque antigamente é igual hoje, né? Os impostos, né, gente? Quem gosta de pagar imposto? Ninguém, né? E é um absurdo. E se ainda fizesse o bem melhor para todos, né? Se usasse esse dinheiro realmente que nos cobra tanto para a melhoria geral da nação, né? Mas não é bem assim, né? Eles colocam dentro do bolso deles, né? E naquela época também. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De que é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Não é verdade, gente? Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retiraram, né? Porque eles queriam que realmente Jesus caísse, né? E contra César, né? E contra todos aqueles do imperador, aí ia ser, né, realmente um pezinho para as guerras, né? Politicamente, Jesus soube tratar isso. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 22, em São Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo, né, que os romanos lhes impunham, né, são os impostos, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contava os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana, né? Ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, né? Dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que cada um seja dado o que lhe é devido, né? Tá aí na introdução, o artigo publicano está dizendo sobre isso, né? Ao sétimo, essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral, né, gente? Então, essa questão de dar a César o que é de César é a questão de você ter o que é teu, tudo que é teu, né? Aí vem uma pessoa, essa pessoa vai usurpar isso de você, não é verdade? Então, como que eu vou também usurpar da outra pessoa? Eu não posso agir da mesma forma que o outro agiu comigo também, né? E se eu ver uma caneta, ela não é minha. Ela é de alguém, é de outra pessoa. Por que eu vou pegar? Né? Se está ali na mesa, não é minha. Então já vem o senso moral daí, tudo que a gente tem, né? Então já vem daí, não é meu, não é meu, né? Então o que é meu é meu. Vocês entenderam? Então é isso que a gente tem que agir, desta forma que nós devemos agir, tá certo? Então nós vamos assim passar para a instrução dos espíritos. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui, e ela é enorme, tem muita coisa. Então eu vou falar mais uma folha e a gente acaba encerrando um pouco isso, tá? E depois eu passo para um outro vídeo, tá bom? A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, né? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa
e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela função dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu tempo, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela-se às criaturas deslumbrada o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. O espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Eu disse que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda está do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos, a fim de avançar para a meta. Tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são as germinações e os embriões do sentimento, trazendo consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então, que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscai nelos os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E Lázaro, Paris, 1862, né? Então, Lázaro, ele deu, né, a forma, né, do amor e a reencarnação, que seria a segunda, porque através da reencarnação nós vamos ter um entendimento, não é verdade? De que nós viemos aqui não somente para sofrer, nós viemos aqui para evoluirmos, né? Nós viemos aqui para que nós galgamos cada reencarnação um andar. Muitas vezes estacionamos, claro, né? Mas muitas vezes nós galgamos um andarzinho para a nossa evolução, tá certo? O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E fato que já haveis podido comprovar muitas vezes, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. A um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despende tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misântropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz
que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as feições sinceras e duráveis e ajuda a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem se repugna a reencarnação, com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façai aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes, né? Nós vamos parar aqui e depois a gente dá continuidade para que não se prolongue muito, né, os vídeos, para não dar as aulas cansativas, né? Mas a gente vai dar continuidade no próximo vídeo e vamos ter mais umas 4 páginas e já termina, tá bom? Então, até daqui a pouco, tá? Um grande abraço e um beijo. Fica com Deus.